Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira. E hoje eu recebo aqui em nosso estúdio Gisele Lacerre, que é desenvolvedora de software, empreendedora, palestrante e fundadora da Tech Girls, para conversarmos aí sobre empreendedorismo social. Seja bem-vinda, Gisele, é uma honra tê-la conosco hoje aqui no estúdio. A honra é minha, obrigada pelo convite. Muito bem. Olha só, hoje a gente vai tratar sobre assuntos interessantíssimos, começando pela motivação. Eu particularmente estou curiosíssima para saber, entendo que o telespectador também. O que te motivou, como a Tech Girl surgiu na sua vida e como você encontrou essa função social tão louvável aí para você desempenhar a sua atividade hoje, Gisele? Bom, Elisiane, eu nunca imaginei que a minha história de vida fosse percebida que existem outros lares brasileiros, né? Na verdade, eu tive que fazer uma migração de carreira na minha crise profissional de 40 anos, que eu imagino que quem esteja assistindo, né, muitas vezes podem se reconhecer. Então, saiba que você não está sozinha, né? Então, eu tive que me reinventar. Eu era de uma área de marketing, que foi engolida pela área de tecnologia. Essa área, eu não tinha muita afinidade com tecnologia, porque quando eu fiz a primeira faculdade, voltada para a área de comunicação, marketing, a tecnologia ainda era um tema muito específico, e muitas vezes voltado para o público masculino, então nunca me interessou. Sim. Só que eu percebi que não era uma escolha, né? Eu precisava fazer uma transição de carreira e abraçar a área de tecnologia. E eu acabei fazendo uma nova faculdade, né? Eu morava em São Paulo e depois do trabalho eu pegava o carro, dirigia, ia para a faculdade, chegava lá, era um ambiente nada acolhedor. E quando eu me formei, depois de muito sacrifício, depois de perceber muitas mulheres desistindo do curso por falta de apoio, ficando no meio do caminho mesmo, por falta de acolhimento ali de outras mulheres, abrindo mão de uma necessidade, né? Porque a gente sabe que a área de tecnologia hoje tem uma possibilidade de empregabilidade muito grande, só que as mulheres enfrentam essa falta de acolhimento. E eu, assim, consegui, né? Apesar de todas as barreiras, deixar pra lá isso. E quando eu me formei, eu falei, gente, eu poderia ter chegado aqui, mas de um jeito mais agradável. Claro, mais leve. Mais leve. E então eu comecei a dar aula, né, na periferia do município de Curitiba, né, em Piraquara, e como uma forma de voluntariado, como uma forma de ajudar outras mulheres perceberem que a tecnologia é algo revolucionário e necessário. Sim, um caminho sem volta e que esse caminho poderia ser acessível a elas também, né? Bastava Exatamente. ali uma dedicação e uma porta de entrada mais acessível, então. Sim, e sem sofrimento, né? Que eu não queria que outras mulheres passassem pelas mesmas experiências que eu passei. Pelas mesmas dores, muito bem. Como que a Tech Girls aborda especificamente o empoderamento feminino dentro do contexto de empreendedorismo social? Bom, nós abordamos esse assunto de várias formas, né? Desde mostrando para ela, né, que a autonomia financeira, né, ela é geradora de riqueza, porque muitas mulheres chegam no nosso curso sem ter muita perspectiva, né, de aonde atuar em carreiras, né. Muitas se dedicaram aos lares, né, que também é uma profissão, né, porque sem uma atividade. Exatamente. Sem esse suporte, né, essa função administrativa de casa, com certeza os filhos não seriam bem-sucedidos, o companheiro não seria bem-sucedido, né. Então a gente já mostra para elas que sim, o que elas desempenharam até ali foi algo necessário, de valor, só que infelizmente não é remunerado. E aí a gente mostra esse despertar, que essa questão monetária, ela pode fazer essa transição rápida, né? E a gente mostra algumas alternativas, né? Então mostra, por exemplo, que aquela mulher que já faz bem aquele bolo, aquele pijama que ela faz para a família, ela pode sim também fazer isso pro público em geral, né? E a gente mostra caminhos, né? Desde abrir uma microempresa, né? Então a gente leva ali especialistas para que elas saiam formalizadas, porque a gente sabe que isso acaba sendo um limitador. Com certeza. Hoje em dia, até para vender no mercado e-commerce, eles exigem, né? Muitos deles, uma formalidade. um CNPJ. Então, a gente mostra que você não precisa ter um endereço comercial para abrir uma MEI, por exemplo. Sim. Né? E então, muitas se surpreendem. Então, elas chegam no curso sem uma caixa de e-mail, né? E saem empreendedoras digitais. E a gente incentiva muito. A gente fala assim, olha, o feito é melhor que o perfeito.
Incrível. Então, não fique esperando aquele bolo que você faz em casa, tem alguém que vai valorizar e pagar por ele. Então, se jogue, porque com certeza vai ter público para o que você já tem. E todo mundo é especial, né? Todo mundo tem um dom. Sim. E a gente tenta ali fazer com vários exemplos femininos, né? Isso é uma outra coisa que o fato da gente fazer os cursos presenciais é algo que ajuda, porque aquelas dores, aquelas angústias, a gente vê que é muito do ambiente feminino. É incomum, são dores incomuns que elas vão ali entre elas se reconhecendo também e se fortalecendo de certa forma para que essa jornada seja então mais leve, mais fácil, como falávamos aí no início. Muito bom, muito bom. Quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam ao tentar empreender em setores de tecnologia, como aí a Tech Girls aborda esses desafios, né? Acho que você falou um pouquinho deles da sua própria jornada, mas quais são esses desafios que você percebe hoje nas mulheres que participam então da sua iniciativa? Bom, a primeira barreira é a descoberta, né? É aquela ação de ir buscar uma transformação, um curso. Que isso é uma coisa que a gente fala que é de cada uma, né? A gente, por mais que utilize, e eu posso contar um pouco também de algumas ferramentas que a gente aborda para provocar essas mulheres, no final das contas, né, cabe da força interior. Claro. Então, a gente tenta, assim, muito fortalecer, né? Porque as mulheres realmente, elas chegam, assim, devastadas, muitas vítimas de violência doméstica, elas falam, olha, Gisele, antes de eu aprender qualquer coisa, eu preciso me reconstruir. Então, foi uma realidade, assim, que eu não tinha percebido, né? Que, às vezes, você tem que dar 10 passos para trás, né? Sim. Para poder tomar aquele fôlego, se reconstruir para ali para fazer sentido o conteúdo técnico que a gente apresenta, né? Então, a gente procurou, assim, reunir esses componentes que são tão fundamentais para nós mulheres, né? Eu acho que os homens talvez consigam desligar aquela mensagem, aquelas coisas que passam pela sua cabeça não tão saudáveis, né? E falar assim, não, agora eu vou focar só no conteúdo do aprendizado, no técnico. Mas nós, mulheres, temos o benefício e o malefício, né? O benefício é que a gente transforma essa dor, que nem eu contei para vocês, em uma ferramenta de resposta e de solução. Sim. Mas, por outro lado, se não for enfrentado, aquilo pode paralisar. Então, é isso que a gente tenta mostrar e pegar na mão mesmo das meninas. Pode virar um grande bloqueio e talvez quando você tenha iniciado, você não imaginou impactar até de forma psicológica a mentalidade dessas mulheres e talvez não imaginou que esse seria o grande ponto, o grande fator decisivo para que aí então ela se encontrasse numa profissão nova, né, Gisele? Exatamente. Então, assim, é um fator decisivo, né? Tanto que as meninas são atraídas inicialmente porque o nosso curso é chamado de Jornada de Imersão Digital, né? São 5 módulos. O primeiro módulo nós trouxemos justamente com essa temática de trazer um ambiente propício, agradável e que a mulher realmente se interessasse, que é a oficina de arte e lixo eletrônico. Então, por exemplo, eu estou usando algumas peças. Isso. Muito bom para o telespectador ver. Essas peças são da Tech Girls. Isso, produzido na nossa sala de aula pelas alunas, né? Então, é o nosso módulo introdutório, que nada mais é do que um local, um momento onde as mulheres vão ver que a tecnologia já está fazendo parte da vida delas, né? Onde elas chegam já sem conhecimento, mas elas já executam na primeira aula mesmo uma peça, uma bijuteria, que inclusive na segunda aula ela já aprende como vender nos meios digitais. Né? Incrível, ela já tem micro resultados ao longo da jornada, já no início da jornada, o que justamente vai fazer com que ela não incorra no risco de paralisar e de pensar, não sou capaz de seguir nisso. Ela já tem micro resultado, ela já está se provando capaz, se vendo capaz de executar aquela atividade, de seguir nisso, nessa jornada. Exatamente. Né? Então ela já chega em casa, né, para aquelas pessoas que não estavam encorajando, né? Sim. Mãe, o que você vai fazer num curso de tecnologia? Aí já chegam com uma peça falando assim, olha, tá vendo essa memória RAM, esse microprocessador? Daí a família, sim, a família se surpreende, fala assim, nossa, minha mãe já tá lá na frente, né? E isso, ela, no segunda aula, ela já aprende a gerar renda efetivamente com aquele produto. Então, ela tem o produto, ela tem os canais de venda, né? E de resultados financeiros. Então, ali ela já começa a tomar coragem. No terceiro módulo, se chama manutenção de notebooks. Então, é uma temática que parece agressiva, mas como ela já viu as peças
na parte de bijuteria, ela não estranha e ela leva isso com Os nomes já são familiares, ela já está integrada, ela já se sente parte daquele ambiente novo. Então, ela vai aprender, né, a montar, desmontar computador, formatar. Então, ela já sai com esse conhecimento que é muito específico e muito buscado, que é a parte de manutenção de notebooks. E nos últimos módulos são voltados à lógica de programação e desenvolvimento de software, que a gente traz essa mulher, né, essa oportunidade dela trabalhar numa área de desenvolvimento, né, de software que é muito buscado. Então, a gente tem hoje oportunidade no mundo todo. E tudo isso, né, essa jornada, são 2 meses de curso presenciais, né, 2 vezes por semana. E essa aluna sai com um computador que ela recuperou, levando para casa. Porque para ela, esse computador, além de ela ter colocado energia, ter entendido que ali ela é o meio de transformação, né? Esse computador vai ajudá-la a continuar as vendas dos produtos, ela pode prestar serviço, porque ela abriu a MEI dela lá Aprendeu como fazer isso. Aprendeu como fazer, ela já sabe ali como interagir com os clientes digitais, né? E então a gente fica muito feliz de ver grandes transformações femininas, né? Nós temos hoje mulheres atuando e compondo equipes de TIs, de grandes empresas, né? Incrível. E temos também mulheres que falaram assim, não, eu entrei sendo confeiteira e eu vou continuar sendo confeiteira, mas a minha abordagem vai ser diferente, né? Isso. Então a gente fica muito feliz porque assim, a vocação de cada uma a gente respeita, a gente só mostra ali a gente chama de menu degustação, que ela vai se encaixar onde ela entender que faz sentido para ela. Seja uma questão maior em relação à mentalidade, que você abriu um horizonte novo para ela, ou seja em relação à parte técnica, ou muitas vezes em relação ao empreendedorismo feminino. Mas você empoderou, certamente, essas mulheres. Muito incrível, realmente, parabéns. Como que a Tech Girls colabora com outras organizações e stakeholders para promover o empreendedorismo social entre as mulheres? Vocês têm essas parcerias, essas portas, essas frentes diferentes aí para acolher essas novas profissionais aí do mercado? Sem dúvida, a gente faz muita aproximação, né, com empresas, a gente percebe que a violência doméstica hoje, ele acaba sendo impactante na produtividade das mulheres, né, e isso em qualquer meio social, né. Eu fiquei muito surpresa, né, quando a gente leva as nossas oficinas de Bijutec em eventos de TI, eventos de inovação, e aí a gente convida essas mulheres para produzirem essas peças, né? E a gente vê relatos, assim, e é um momento que ela para o que está fazendo, né? Se concentra, ela entende que aquele lixo eletrônico, que é outra temática nossa, né? Muitas vezes as mulheres se igualam a lixo eletrônico, né? Elas falam assim, olha, eu cheguei aqui tão lixo. Se reconhece na própria matéria-prima também. Até na matéria-prima. Então elas falam assim, nossa, eu cheguei aqui tão lixo eletrônico e eu tô saindo aqui com uma ferramenta, né? E aí elas falam, nossa, agora eu entendo, né, o poder dessa atividade que parece muito simples para uma pessoa que não tem conhecimento, né, que vive muito à margem da sociedade, né? Claro. O quanto sair e sentir que ela é um ser geradora de riqueza, né, que a força está dentro dela. Então, a gente fica muito, assim, surpresa, né, que a gente consegue alcançar até pessoas que têm um nível intelectual muito alto, né, saber que esse problema, né, que é muito intrínseco do universo feminino, né, e que acomete, infelizmente, qualquer nível social. Então, a gente gosta muito de mostrar, né, que isso veio natural. Eu acho que as coisas, para nós, mulheres, tem muito com isso, né, aquilo que é forçado não é bem recebido. Sim. Certamente. Muito bom, muito bacana esse bate-papo e eu vi essa união, essa sororidade aí que é tão importante aí, que realmente proporcionou um ambiente de empoderamento feminino. A nossa conversa está muito boa, a repórter Isabelle Almeida inclusive tem informações e dados muito importantes sobre esse tema e já é no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta volta já.
Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com a empresária Gisele Lacerre para conversarmos sobre empreendedorismo social. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que trouxe para nós dados importantes sobre esse empreendedorismo crescente no país. Isa, conta pra gente, quais são esses dados? Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. O empreendedorismo social focado em soluções sociais e ambientais vem crescendo no Brasil. Isso mesmo após a Covid-19. Isso impulsionou, na verdade, para que projetos sociais saíssem do papel. Essas conclusões foram destaque na 4ª edição do Mapa de Negócios de Impacto Socioambiental, que analisou mais de 1.000 empresas e 11 mil empreendedores brasileiros. Em 2021, apenas 3% dos negócios relataram faturamento anual acima de 2 milhões. Esse percentual aumentou significativamente para 15% em 2023. No entanto, o desafio do Vale da Morte continua, com o risco de descontinuidade das empresas, com 30% dos negócios de mapeamento. Conforme o levantamento, 30% dos negócios mapeados afirmaram ter sustentabilidade financeira. Como podemos observar, Elisiane, o mercado do empreendedorismo social vem crescendo no Brasil e rendendo bons frutos. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Isabelle. São dados que realmente sempre trazem mais informações relevantes e enriquecem, agregam para a nossa conversa. Bom, Gisele, a gente percebe realmente uma crescente no empreendedorismo, de certa forma pós-pandemia, a partir da pandemia, mas a gente percebe que não há um movimento crescente em relação à continuidade desses negócios, um percentual bem menor. A que se deve essa falta de continuidade, né? O Vale da Morte é difícil de atravessar realmente? Para esse nicho específico, quais são os maiores desafios nesse sentido? Bom, eu acredito que são vários, né? O cenário de empreendedorismo, né, apesar de ser muito incentivado, ele ainda é muito difícil, né, sobretudo para quem não tem essa cultura de educação financeira, né, que é um tema que vocês tratam no programa. Sim. Porque realmente a questão de fluxo de caixa, eu acho que é que mais desestabiliza esses empreendedores sociais, que são pessoas que querem muito fazer a transformação, né, querem fazer uma sociedade mais correta, mais justa, né, levarem um pouco dessas dores que nós passamos, muitos deles também tiveram traumas e querem sobrepor isso, mas a questão financeira, por mais que a gente seja motivado, né, fazer qualquer tipo de ação, e acho que só quem está na pele, né, sabe que realmente o dinheiro é um limitador. Então, eu não tinha ideia, né, que, por exemplo, o que a gente trabalha, que é a questão de logística reversa, né, que a gente precisa dos equipamentos eletrônicos, que exigia tanto recurso financeiro, não só para operação, mas também para legalização, legislações específicas. Então, por exemplo, para você atuar com o lixo eletrônico, você tem que ter documentações do meio ambiente, né? Tem que estar cadastrado dentro de sistemas específicos do Ministério do Meio Ambiente para poder trafegar com esse resíduo, né? Então, assim, a gente se surpreende porque a minha temática, voltando lá atrás, era apenas fazer transformação de mulheres na área de tecnologia. Mas aí eu percebi que eu tinha que trazer a questão do insumo, do eletrônico, para poder montar as salas de aula, né? E depois eu precisava para ter um item para estimular as mulheres. Então, uma ideia simples acaba sendo muito complexa. E eu acho que é aí que a gente começa a perceber que o empreendedor social, ele tem que resolver problemas muito maiores, às vezes, do que aquele empreendedor que vai vender o sorvete, vai vender a roupa, né? A gente acaba acolhendo, porque o nosso público realmente traz demandas, e daí você fala assim, bom, eu me propus a resolver esse tema, né? No meu caso, a tecnologia. Então, assim, eu só vou chegar na resposta de trazerem mulheres para a área de desenvolvimento de software se eu resolver problemas anteriores. Claro. Que é a questão que a gente falou do acolhimento, da violência doméstica, e a questão de não ter o equipamento para você estudar. Que tipo de programas ou recursos a Tech Girls oferece para capacitar mulheres jovens interessadas em empreender no setor de tecnologia de forma socialmente consciente? Como ela entra nesse mercado? A gente oferece o curso, se chama Jornada de Imersão Digital, né, que são 2 meses de curso, são 5 módulos. Começa com arte em lixo eletrônico, depois ela segue para a parte de empreendedorismo digital, onde ela vai abrir a MEI,
e ela vai perceber que as vendas hoje acontecem em grande parte online, então a gente mostra como fazer essa presença digital. Na sequência, ela vai aprender manutenção de notebooks, onde ela vai usar esse recurso, esse lixo eletrônico que nós recebemos de doação dentro da sala de aula para recuperar esse equipamento. E depois entra na última fase do curso, que são compostos de 2 módulos, que se chama Lógica de Programação, então é um embasamento ali para resgatar um pouco de princípios de matemática, que é tão necessário. E depois a parte efetivamente da linguagem de programação, que a gente ensina a linguagem de Python e linguagem de marcação, de front-end também. Então, são 2 meses de curso presencial, gratuito, 2 vezes por semana, e cada encontro tem duração de 3 horas. E com isso a gente consegue oferecer ali aquele menu de degustação para a mulher entender, né, que existem, dentro da área de tecnologia, existem várias outras opções, né? Então, ela, sabendo que existem algumas dessas alternativas, né, ela pode se encorajar, inclusive, depois fazer um curso online, um curso mais específico, né? Então, pode ser que seja um grande primeiro passo, na verdade, para o empreendedorismo feminino. Para as telespectadoras que estão nos assistindo agora e que ficaram interessadas, se ela pesquisar por Tech Girls, ela já encontra com facilidade como que ela entra nesse mercado, como é que ela procura e se inscreve nesse curso? Muitas vezes, talvez para você mesma ou para alguém, para uma mulher que você reconheceu que poderia se enquadrar e poderia se encontrar, né, mais do que isso nessa atividade, como que ela faz, Gisele? Qual é o caminho? Qual é a acessibilidade aí para ela, de forma mais fácil? O primeiro passo seria entrar no nosso site, que é techgrowth.com.br, e lá tem todas as informações, tem nossas redes sociais, tem algumas reportagens também que a gente já participou, alguns depoimentos de alunas, algumas alunas que já estão atuando no mercado de trabalho, né? Legal. E o mais curioso, assim, a gente tem procura também de muitos pais de meninas, né, pessoas homens que estão atuando na área de tecnologia, que não estão conseguindo em casa puxar as meninas para a tecnologia. Da mesma forma, elas encontram uma alternativa Isso, também. E aí os familiares né, falam, vai lá, né, a minha filha poderia muito bem entrar no curso de vocês. Eu, claro, portas abertas, vem, ela não tem obrigação de ter que trabalhar nessa área. Claro. Mas eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade, eu falo isso porque quando eu fiz, né, a escolha, que é uma fase tão difícil para nós, né? Sim, sim. A gente não teve muita experiência prática, né? Então, assim, eu recomendo que, se você tá aí, né, num momento de reflexão profissional, que venha fazer nosso curso. Sim. E aí pode se encaixar ou não, ou até recomendar para familiares também. Perfeito, perfeito. Quais são as perspectivas da Tech Girls para o futuro em termos de ampliação do alcance e do impacto dessas iniciativas no campo do empreendedorismo social? Inclusive falando sobre essa área de tecnologia que é tão promissora. Como que a Tech Girls vai se fazer cada vez mais presente nesse ambiente? Nós temos bastante procura, né, de pessoas, empreendedores sociais ou empresas, né, que falam, olha, Gisele, eu entendo exatamente qual é essa lacuna, né, que o Tech Girls se propõe a fazer, e poderiam fazer uma Tech Girls aqui na nossa cidade. Nós já estamos hoje em 5 cidades, Curitiba, legal. São Paulo, Taubaté, Florianópolis, e começando em Joinville. Incrível. E a gente percebeu que a melhor forma de a gente poder replicar, né, seria através de um modelo que é pouco conhecido no Brasil, se chama franquia social. Então, o que é a franquia social? Permitir ferramentas de replicação, né, de toda a nossa técnica. A gente criou uma metodologia afetiva de ensino e tecnologia, né, que está disponível e embarcada dentro de um sistema de gestão. Então, isso permite para aquelas pessoas que passam por um treinamento conosco, né, poderem replicar isso na sua cidade, no seu bairro, na sua entidade, para poder usar, né, de forma coerente, porque a gente quer e vai acompanhar muito, né, se esse mecanismo de transformação está acontecendo, né? Perfeito. A ideia é realmente colocar em prática exatamente a mesma essência nossa, porém em outros lugares. E então a gente faz esse acompanhamento, né, essa implementação, e capacita essas pessoas para poderem também serem agentes de transformação. Perfeito. Então, não só você, telespectador aqui, pode se enquadrar, ou pode indicar alguém como uma aluna, mas também você que é empreendedor, empreendedora, que tem interesse em participar dessa transformação, aí, dessa função social que desempenha aí a Tech Girls. Muito bom. Na sua opinião, Gisele, qual é o papel das organizações da sociedade civil, como a Tech Girls, na promoção de uma abordagem mais inclusiva, mais equitativa do empreendedorismo social?
Eu acredito que é bem relevante, né? A gente percebe assim que o poder público, ele não consegue chegar, né? Suprir, né? Não suprir. Uhum. Eu acho que assim ainda tem muito a ser feito, Claro. né? Uhum. Eu acho que também, por outro lado, né, as organizações da sociedade civil, elas precisam estar mais estruturadas, mais preparadas, porque a questão realmente, né, a gente acaba sendo muito vítima dessa falta de transparência e essa falta de bom uso dessa temática. Então, por exemplo, nós, né, que nascemos já com essa visão do mercado corporativo, a gente sofre muito isso. Então, assim, para a cadeia como um todo não é benéfico. Eu acho que tem que ter realmente uma qualificação, uma exigência muito grande para verificarem realmente quem entrega o propósito que se desde o início, né? Então, mas eu acho que é muito importante que é uma atividade que, por mais que o governo possa fazer algumas coisas, ela não consegue chegar com o nível de detalhe que nós nos propusemos a fazer. Com essa eficiência toda para impactar mais pessoas, né? Muito bom. Bom, obrigada, Gisele, por conversar conosco e trazer esse assunto tão importante aí em pauta. Quer deixar um recado final para as pessoas que estão nos assistindo agora? Bom, eu vou deixar uma frase, né, que a gente reforça muito nas nossas aulas, né, principalmente para as mulheres, eu vejo que tem um impacto muito benéfico, né, que é o seguinte: quem aprende não depende. Quando as mulheres abrem a cabeça, né, no sentido de saberem que elas têm uma força interior, essa força interior leva elas para estudarem e são agentes de transformação. Muito bom, muito bom. Quem aprende não depende. Falando sobre isso, você já pensou em começar a investir de forma simples, segura, construindo um futuro melhor e mais digno para você e para sua família? Foi pensando exatamente nisso que foi criado o CIA, Clube Investidor Águia, para quem quer aprender a investir de um jeito simples, recebendo uma segunda renda todos os meses, mesmo sem experiência, mesmo sem conhecimento prévio, para conquistar a sua independência financeira. Para saber mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela ou entre no site que aparece agora para você. Eu quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível que deixa o nosso cenário ainda melhor, e a MB at Home Decorações, com a delicadeza desses objetos que deixam o nosso cenário ainda mais acolhedor. Agora um recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar aqui conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como fazer isso? É só entrar em contato através dos endereços que aparecem no vídeo. Gostou desse programa? Então, nos siga já nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você agora, e em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros episódios. Seu Direito em Pauta, porque a informação é sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!